Galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de compartilhar, né, esse lindo conhecimento que é a geografia, que é tão presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, e que influencia muito a nossa realidade. E falar em cotidiano, falar em realidade, hoje nós vamos ter uma aula, olha, daquelas que tu não pode perder de forma alguma. Vamos fechar com chave de ouro uma temática muito importante para a tua prova do Enem, mas não apenas, para a tua prova de concurso aí, atualidades, galera, tá certo? Nós vamos falar hoje, vamos responder algumas questões muito importantes acerca dos elementos econômicos, da política e das questões sociais do mundo contemporâneo, tá certo? Nós vamos falar aí sobre as temáticas atuais, mais do que nunca, tá certo? Tu precisa estar muito atento a isso. Lembrando, antes de nós começarmos, que a aula teórica que vai embasar a resolução dessas questões, ou mesmo se tu quiser, depois que assistiu essa aula, revê-la, tudo está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram, tem também os nossos podcasts, tá? Pela Rádio Timbira, além, é claro, de estarmos na TV Assembleia, tá certo? Então estamos aí em todas as mídias para te ajudar. Então já sabe, nos procura lá, plataforma Gonçalves Dias. Belezinha? Não esqueça. Então, sem mais delongas, para a gente começar aí com chave de ouro, dá aquela respirada, ó, oxigena teu cérebro e vamos para cima, porque é muito sucesso. Isso aqui é muito mesmo. Olha aí, ó. Olha a primeira questão que já começa com matemática atual. Blocos econômicos. Olha o que ela te diz. Os blocos econômicos são a mais recente alternativa adotada pela maioria dos estados do mundo para ampliar as suas respectivas relações econômicas, tá certo? Tal aspecto vem contribuindo para a construção de uma nova forma de regionalização mundial, a partir, é claro, principalmente dos aspectos econômicos. Assinale a alternativa que apresenta a mais importante entre as causas para a formação dos blocos econômicos no mundo contemporâneo. Vamos lá, antes de nós lermos as alternativas, eu quero te pontuar algumas coisas muito importantes acerca dos blocos econômicos. Embora esses vão ter uma grande importância atualmente, vão se desenvolver os acordos econômicos, como por exemplo o Mercosul, dentre outros acordos, NAFTA, por exemplo, principalmente após o final da Guerra Fria, né, principalmente a partir aí da década de 90, mas nós podemos entender que a gênese dos blocos econômicos vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial, especificamente com a União Europeia, que só vai adquirir essa característica como conhecemos, né, de União Europeia a partir de 1991, tá certo? Com a assinatura do Tratado de Maastricht. Mas o que eu quero te dizer, galera, tá? Os blocos econômicos, eles surgiram de uma necessidade de regionalizar economias, facilitar as negociações comerciais e, ao mesmo tempo, aproximar os países, tá certo? Diminuindo assim as suas rivalidades. Lembra, né, que a Europa ali passou por duas grandes guerras mundiais. Então, quando nós vamos analisar a gênese desses blocos econômicos, nós vamos ter primeiramente ali o Benelux, depois nós vamos ter a Comunidade do Carvão e do Aço, que era a CECA, né, o que vai depois se transformar na Comunidade dos Estados Europeus, né, que vai em 91 se transformar na União Europeia como conhecemos. Mas uma questão aí que é muito importante, tá? Marcos, embora os blocos econômicos surgiram sua gênese após o final da Segunda Guerra Mundial, mas eles vão ganhar uma grande importância, principalmente atualmente, né, na nova ordem mundial. E qual vai ser o principal elemento para dinamizar esses blocos econômicos? A maior circulação de informação, de capital, de pessoas, possibilitado pelo quê? Pela maior integração, que só foi possível graças à consolidação do processo de globalização, galera, tá certo? Muita atenção. Então, entre as causas, qual é aquela principal para que os blocos econômicos vão ter essa maior integração no mundo contemporâneo? É a evolução do processo da globalização, a sua consolidação, que vai possibilitar o quê? Uma maior integração do mundo, a partir de uma maior circulação de pessoas, de capital, devido à evolução, principalmente dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Beleza? Não esquece isso,
tá certo? Questão show de bola, né? Bora evoluir. Segunda questão, olha o que ela te fala. Abre aspas. Antes se discutia se a Catalunha poderia ser independente, e hoje falamos sobre como seria a nossa separação. É com esta frase que Ignasi Termes, secretário nacional do Movimento Independentista da Assembleia Nacional Catalana, ANC, define o momento atual que vive a região espanhola. E não é para menos. A euforia e o medo de uma possível divisão tomaram a Espanha desde o dia 11 de setembro, quando uma manifestação levou milhares de pessoas às ruas de Barcelona para pedir a criação de um novo país, galera, tá certo? E aí ele te pergunta sobre a atual situação da Catalunha em relação à Espanha, podemos afirmar que, antes de nós lermos as alternativas, vamos te pontuar, fazer um refresh aí, dar uma relembrada. Gente, quando falamos sobre o território espanhol, nós precisamos entender que dentro deste território, embora todos ali sejam espanhóis, mas existem, né, etnias diferentes dentro da população espanhola. Existe, por exemplo, a região da Galícia, existe principalmente a região da população dos bascos e existe a população da Catalunha, né? O que essas populações alegam? Que durante o processo histórico, principalmente no período mais recente, essas etnias elas foram perseguidas pelo governo central espanhol e que, além disso, essas pessoas bascas, catalãs, elas possuem uma identidade própria, ou seja, elas possuem um idioma próprio, né, como, por exemplo, os bascos, que falam o idioma chamado euskara, né, eles possuem traços culturais particulares. Então, a partir desse processo, né, de se entender como parte específica, né, a chamada autodeterminação, é que surgem os movimentos ali separatistas, que buscam, né, a formação de novos países se desmembrando, tá certo, da Espanha. Então, entendendo isso, bora ver aqui as alternativas. Então, sobre a atual situação da Catalunha em relação à Espanha, podemos afirmar que essa região é considerada apenas um estado totalmente subordinado ao governo espanhol? Não é, galera, tá certo? Lembrando que a região da Catalunha ela possui uma cidade muito importante, uma das cidades mais importantes da Espanha, que é Barcelona. E a população catalã, quem já viu, por exemplo, aí o time do Barcelona jogar, sabe que existe uma identidade. Quando, por exemplo, aí tu vê essa rivalidade Real Madrid-Barcelona, fica muito claro que é uma rivalidade que vai além do futebol. Existe uma rivalidade política, principalmente, né? Porque na camisa do Barcelona tem lá, mesmo que é um clube, eles também falam o idioma próprio catalão. E essa população, podemos afirmar, ela não é totalmente subordinada ao governo espanhol, né? Pelo contrário, se fosse subordinada, não existia esse movimento de buscar, né, esta separação. Então sabemos que a letra A está errada. Letra B. Sobre essa região, podemos afirmar que ela possui um status de autonomia e autossuficiência legislativa, mas não é independente. Galera, muita atenção. Tanto a região basca quanto a região da Catalunha, elas possuem a chamada autonomia, ou seja, elas possuem um parlamento próprio, elas podem estabelecer seus regramentos internos, ou seja, as pessoas ali, Barcelona, tem seu regramento interno. Só que estes regramentos não podem, em hipótese alguma, contrariar a força máxima que seria o governo espanhol, tá certo? E é justamente isso que causa as tensões, porque chegou um momento em que as populações bascas e catalãs, eles não querem mais apenas ter uma autonomia, mas eles querem ter a sua independência total, ou seja, não vamos mais tomar decisões e colocar em vinculação ao governo espanhol, se vai permitir ou não. Nós queremos a nossa independência. Então, a alternativa correta aqui, galera, é a letra B. Não esqueçam. A região da Catalunha e a região basca, elas possuem uma certa autonomia, né? Possuem ali um parlamento próprio para estabelecer suas leis. Mas elas não podem, em hipótese alguma, contrariar o governo espanhol. Quer ver um exemplo bem fácil para tu não esquecer isso? Imagina, por exemplo, a tua casa. Tu tem o teu quarto. Dentro do teu quarto, tu tem ali, tu pode estabelecer como tu te organiza, tuas coisas e tal. Então imagina que o teu quarto seria a região autônoma. Mas o quarto, ele está vinculado aqui à casa. E a casa, quem é dono? São seus pais. Então quem seria ali a força maior? São os seus pais. Lá dentro do seu quarto você pode estabelecer seus regramentos. Mas você não vai poder fazer aquilo que você quiser. Porque o quarto está vinculado à casa.
beleza? É assim que funciona na questão da Espanha, galera. Belezinha? Muito fácil, né? Então, bora evoluir, galera, tá? Vamos só ler as outras alternativas aqui, tá? Para ver o erro. Essa região, a região da Catalunha, está com sua independência em curso, está respaldada pela União Europeia? Não. Eles querem buscar a sua independência, não está em curso. Inclusive, quando eles votaram um referendo, né, perguntando para a população da Catalunha se ela queria se separar da Espanha, a população disse que sim. O referendo ele é uma consulta, tá? Ele não é uma decisão. Só que com isso, o governo espanhol se sentiu afrontado. Então, o governo espanhol, por exemplo, mandou prender os líderes do parlamento catalão, tá certo? Então, não existe aqui essa independência em curso. E a União Europeia também não está dizendo, ó, vai lá que a gente apoia vocês. A União Europeia não se manifestou em relação a isso, tá? E a letra D, a região da Catalunha apresenta um sentimento popular em favor do socialismo nacionalista espanhol? Não tem nada ali de socialismo. Eles querem se separar da Espanha, organizar um estado próprio, onde eles podem viver de acordo com as suas tradições, falar o idioma próprio, mas não tem esse sentimento de socialismo. Beleza? Então, facinha. Bora evoluir para a terceira questão. Respira, ó. Olha o que a terceira te diz. Abre aspas. Alguns conflitos na Europa tiveram origem vários séculos atrás e relacionam-se ao processo de incorporação de territórios e de grupos étnicos minoritários, como é o caso da dominação inglesa sobre os irlandeses e da espanhola sobre os bascos. Foi o que eu te falei, né? A Espanha, quando a gente vai perceber a sua formação, olha o país de fora, a Espanha é única, mas dentro do território espanhol existem etnias com traços individuais que não se sentem como espanhóis, mas se sentem como bascos, né? Olha, eu posso até ser espanhol, mas eu tenho meus traços próprios. E essas etnias elas acabaram ficando, né? Muitas vezes à margem, foram perseguidas, tá bom? E aí fecha aspas, né? E aí ele te pergunta sobre os temas, sobre os conflitos étnicos nacionais, assinale a alternativa correta, tá certo? Então vamos lá. Letra A. Os povos bascos são marcados pela luta por autonomia da região basca, certo? Né? E pelo empreendimento separatista na Espanha, com o objetivo de se criar um país basco. Marcos, existe essa vontade da região basca formar um país independente da Espanha? Sim, galera, tá? Que tomaria todo o território espanhol? Aí está errado, galera, tá certo? Os bascos, eles não querem tomar todo o território da Espanha e formar o País Basco. Não, eles estão localizados na região norte da Espanha, apenas uma região. Então, isto aqui está errado, tá certo? Letra B. A Irlanda do Norte é uma nação independente da Grã-Bretanha, com quem forma apenas uma integração territorial e econômica. Gente, isso está errado. Tá certo? Primeiramente, a Irlanda do Norte ela não faz parte da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é a ilha maior que é formada por Inglaterra, País de Gales e a Escócia. Tá? O Reino Unido é a junção de duas ilhas. A ilha da Grã-Bretanha, que eu acabei de citar, mais parte da ilha da Irlanda, especificamente a Irlanda do Norte, porque a Irlanda do Sul, conhecida só como Irlanda, esta é independente. Qual é o sentimento da população da Irlanda do Norte? Eles querem se desmembrar do Reino Unido, tá certo? E querem se integrar à ilha da Irlanda, formando um só país, não essa divisão, Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, tá certo? Então, isso aqui está errado. A Irlanda do Norte não é uma nação independente da Grã-Bretanha, para começar, e eles não formam apenas uma integração territorial e econômica. Eles formam ali o chamado Reino Unido, tá certo? Então isso aqui está totalmente falso, tá bom? Letra C. O grupo terrorista basco ETA, tá muito famoso, diga-se de passagem. Apesar de lutar pela criação do país basco, não conta com o apoio da maioria basca. E desde 2006 anunciou a deposição das suas armas. Galera, isso aqui está correto, tá certo? O grupo ETA, tá? Foi um grupo, principalmente que atuou muito na década de 80 até meados da década de 90, buscando a independência da região basca, se utilizando de atos terroristas. Mas isso começou a colocar a própria região basca, né, em desvantagem em relação à população da Espanha e dos outros países europeus.
Baseado em quê? Ora, como é que vocês querem buscar sua independência matando outras pessoas? Então o ETA ele começou a cair em descrédito com a própria população do País Basco. E em 2006, de fato, o ETA ele anunciou que ele continuaria lutando pela independência da região basca, mas não mais se utilizando do terrorismo, ou seja, se utilizando da política, de comunicados, mas não iria mais promover ataques terroristas, onde, Marcos? Principalmente na região, né, de Madrid, por exemplo, onde fica ali o coração, né, político da Espanha enquanto país, beleza? Então isso aqui está correto, tá? Então vamos ver aqui o erro da letra D. A luta da Irlanda do Norte por sua independência frente ao território britânico foi marcada por muitos conflitos e ainda hoje não existe previsão de pacificação entre as duas partes. De fato, ainda essa rixa entre a parte da Irlanda do Norte e a Inglaterra, ela é antiga, especificamente, que a Inglaterra é o comando central. Ainda não existe, principalmente na Irlanda do Norte, esse sentimento de pacificação. A Irlanda do Norte, principalmente depois do chamado Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, que só era concordada principalmente pela população inglesa, a população da Irlanda do Norte, principalmente a população da Escócia, não concordavam com o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, é claro que, por consequência, ainda não existe essa pacificação total, tá certo? E aí, só que ele te diz o seguinte, ocorre a realização de atentados terroristas praticamente todos os dias? Não, galera, tá? Muita atenção. Também surgiu um grupo terrorista que buscava a independência da Irlanda do Norte, chamado de IRA, tá? E o IRA também depôs as suas armas, ou seja, vamos continuar lutando pela independência da Irlanda do Norte frente ao Reino Unido, especificamente da Inglaterra, mas não vamos utilizar do terrorismo, tá certo? Então, isso aqui está errado porque não tem esse ataque terrorista do IRA praticamente todos os dias em território inglês. Belezinha? Olha quanta coisa bacana tem nessa questão, hein? Bora evoluir agora. Respira. Olha lá, quarta questão, questão da Unifei. Ela diz o seguinte, a União Europeia entrou em vigor em novembro de 1992, de acordo com o chamado Tratado de Maastricht, assinado em dezembro de 1991. Né? É constituída, né, a União Europeia, por um bloco de países europeus ocidentais que visa o quê? Rapidamente, como eu te disse, galera, tá? A União Europeia ela é uma construção. A União Europeia, como conhecemos atualmente, ela é fruto de uma evolução de acordos econômicos e integração regional que surgiu na Europa após o final da Segunda Guerra Mundial. E hoje nós podemos dizer que a União Europeia é o principal bloco econômico do mundo. Por quê, Marcos? Não apenas em movimentações econômicas, mas de tipos de integração. A União Europeia, galera, ela é uma união monetária, tá certo? Ou seja, existe dentro do território europeu ali, tu tem a circulação da chamada zona do euro, eles têm uma moeda própria que é o euro. Existe o parlamento, tá certo? Europeu, que situa, por exemplo, na capital da União Europeia. Marcos, a União Europeia tem capital? Tem, galera, tá? É Bruxelas, que fica na Bélgica, tá certo? Ela é considerada a capital da União Europeia. E a partir dali são surgidas, criadas leis próprias para a região dos países pertencentes, tá certo, aí à União Europeia. Então veja que é um tipo de integração que vai muito além de acordos econômicos, mas busca integrar também socialmente estes países, tá certo? E isso é o que é o grande diferencial, tá certo, em relação da União Europeia em relação a outros acordos econômicos, como por exemplo o Mercosul, como por exemplo o NAFTA, tá certo, que hoje tem um novo nome, e o SCM, né? O S de Estados Unidos, C de Canadá e M de México, tá certo? Então vamos evoluir aqui. Então, sobre a União Europeia, voltando ao que ele pergunta, a União Europeia é constituída por um bloco de países europeus que visa o quê? Qual é o objetivo aí da União Europeia? Letra A União Europeia visa estabelecer critérios para a redução de imigração e manter a alta qualidade de vida existente na Europa. Não está nos princípios da União Europeia, galera, diminuir a redução da imigração especificamente. O princípio de criação da União Europeia, na realidade, é uma integração entre os povos europeus. Então isso aqui está errado. Embora alguns países, de fato, da União Europeia estejam dificultando, né, a entrada de imigrantes, principalmente vindos ali do Oriente Médio, tá certo? Letra B. É o objetivo da União Europeia consolidar a economia entre os países membros, tornando-os um mercado único e altamente competitivo no mundo. Galera, do ponto de vista econômico, isso está correto.
Não é à toa que a União Europeia hoje é considerado o principal bloco econômico do mundo, porque os países ali dinamizam, né, a sua economia e juntos eles conseguem fazer frente, por exemplo, à economia norte-americana, fazer concorrência à economia chinesa, por exemplo. Tá certo? Então aí, galera, esse é o nosso gabarito. Então, galera, para estas e outras informações, nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias. Valeu!